Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Especial. E nós hoje aqui, de fato, mais especial ainda, porque nós estamos iniciando uma nova série de lições. Nós finalizamos a série do primeiro trimestre, né, onde nós estudamos os três últimos profetas do Antigo Testamento. Na semana passada, vocês lembram, né, que nós estávamos aqui finalizando com o pastor Alceu, com o pastor Silvano aqui participando com a gente. E hoje nós estamos abrindo, né, um portal de conhecimento novo, né? Estudar agora todo um contexto novo de lições que vai trazer outras experiências para a gente, outros conhecimentos. E aí, para você que está nos acompanhando, eu já vou pedindo para você poder compartilhar o link dessa live aí com um amigo, com um familiar, um grupo aí do seu trabalho, para o máximo de pessoas que você conseguir, para que essa mensagem que a gente está transmitindo aqui chegue para mais pessoas, porque nós sabemos que ela é importante e ela tem capacidade de transformar a vida delas. E hoje nós estamos contando aqui mais uma vez com a presença do nosso querido pastor Paulo Cordeiro, ali da Convenção de Goiás, e ele está por aqui, né, visitando a família, e nós aproveitamos para ele poder participar com a gente aqui e fazer a abertura dessa nova série de lições. Eu vou passar para ele aqui a palavra para ele poder se apresentar. E aí, pastor, o senhor aproveita e faz para a gente aí um panorama e deixa a sua expectativa sobre essa nova série de lição que está iniciando. Opa, graças e paz a todos. Um prazer estar aqui novamente e iniciando uma nova série de lições que tem um título bem legal: a luta contra o pecado, ensinos bíblicos para viver a fé cristã em um tempo de relativismo. Realmente uma lição que, se você ainda não tem, adquira, porque acaba rápido e é importante. Estou muito feliz de estar novamente com vocês. Espero que Deus nos use aqui para passarmos o conhecimento que é necessário para o estudo, a compreensão e a edificação de todos. Vai servir aqui, então, para pastores, para os professores de escola bíblica sabatina. Certeza que, se você ficar atento, nós vamos tentar aqui ajudar para que no sábado você consiga dar o seu melhor aí, respondendo todas as perguntas, comentando todas elas. Para falar aqui do trimestre, essa lição ela vai agora de abril até junho, né? Até junho. E esse tema, a luta contra o pecado, eu entendo que é a batalha diária de todo cristão. Nós temos uma luta contra o pecado que não dá para a gente dormir, tirar férias. Eu agora vou parar de lutar. Não tem jeito. É uma luta constante. Então, por exemplo, antes da gente conhecer a Cristo, nós éramos escravos do pecado, vivíamos dominados por ele. Mas agora, pelo Espírito Santo, nós recebemos uma nova vida. Recebemos forças para resistir ao pecado. E daí começa a luta. Porque ele quer dominar, mas não tem mais o domínio. E essa luta não é fácil para ninguém, porque a carne milita contra o espírito, mas o Senhor, ele nos chama a viver guiados pela sua palavra. Ele faz isso nos dando o Espírito Santo, nos concedendo o Espírito Santo, porque habita em nós, e essa presença do Consolador em nossas vidas é que torna a luta mais fácil para o nosso lado, porque ele nos ajuda a vencer o pecado. Então, ao longo desse trimestre, nós vamos estudar sobre pecados específicos, sabe? Coisas que ameaçam a nossa comunhão com Deus, que quer tirar a nossa comunhão com o próximo. Então, esses pecados como soberba, inveja, ira, ganância, gula, luxúria,
preguiça, maledicência, idolatria e vícios modernos. Daqui a pouco eu faço até um comentário sobre isso, sobre esses vícios modernos, que é a última lição. Esses pecados aí, nós vamos estar em cada lição desse trimestre, vendo como a Bíblia nos alerta e como ela nos mostra o caminho da vitória. Qual é o caminho da vitória? Ao longo do trimestre nós veremos que a humildade, a dependência de Deus, a vida no Espírito Santo, essa vida no Espírito, ela nos proporciona essa vitória, nos dá condições de ter a vitória. E esse estudo, vai nos ajudar a crescer em santidade e ajudar outros a vencerem também. Porque não só você estuda e aprende e ganha forças para lutar contra o pecado, como você ajuda outras pessoas a também obterem vitória. Então, o Espírito Santo aqui ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e a vida cristã é uma batalha constante contra o pecado, pois ainda não fomos livres da presença do pecado. Vai chegar um dia que nós seremos livres da presença do pecado, mas por enquanto nós temos que conviver com esse trem aí, mesmo já estando no reino de Deus, você ainda tem a presença do pecado, e é uma luta mesmo. Uma coisa importante, antes de concluir aqui, é importante para todos saberem sobre a lição. O Espírito Santo ele habita no crente, que é um privilégio. Esse habitar no crente é o que nos fortalece. Então, a força para lutar contra o pecado está em o Espírito Santo habitar em nossas vidas. Por ele estar habitando em nós, ele vai nos guiando pela palavra de Deus, ele vai nos mostrando o caminho que temos que tomar, a direção que temos que seguir, e daí é necessário a gente conhecer a palavra. Sem os ensinos da Escritura, a derrota é certa, mas é certa, não tem nenhum ser humano sem o conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, e que consiga resistir ao pecado. Mas, com esse conhecimento, nós somos capacitados para toda boa obra. A Bíblia diz que nós somos capacitados para isso. Então, durante o trimestre, nós vamos estudar esses pecados específicos que afetam a vida espiritual e a nossa vida relacional. Não só a vida espiritual, mas também a vida relacional. Por exemplo, eu falei que eu ia citar os vícios modernos. É a última lição do trimestre. A última, vícios modernos, que são jogos, redes sociais, drogas. Vale a pena. Eu estou falando disso porque o objetivo aqui é compreender cada um deles e aprender pela Bíblia e pelo Espírito Santo como vencê-los e viver em santidade. E traz muito para o contexto nosso, né? Quando ele entra nesses vícios modernos, que muitas vezes, como são práticas novas, as pessoas ainda não conseguem relacionar de fato com o que realmente configura o pecado. Agora, tem um ponto importante na lição, aí no título, na capa, que ela fala sobre a questão do contexto do relativismo, né? Nos tempos de relativismo. E relativismo, ele tenta justificar os atos dentro do contexto, né? Paulo já falava que o nosso coração ele tenta nos enganar o tempo inteiro, né? Lá em Romanos, a gente vai ver que ele fala que a nossa natureza pecaminosa tenta enganar a gente, que é justificando os nossos erros para a gente não se sentir culpado. E o relativismo, ele faz uma coisa muito parecida, né? E aí eu queria que o senhor falasse para a gente sobre, principalmente com relação a esse cuidado de que Deus não se adapta a nenhuma situação, né? Ele é imutável. E o que ele falou que é pecado? Sempre será pecado, né? Não tem, em Deus não há sombra, não há variação, não há mudança alguma. Deus é o mesmo, desde ontem, hoje e o será para sempre. Nós, por causa do pecado, é que temos que nos ajustar nesse caminho que a gente chama de caminho da santidade. Cada dia nos separarmos para Deus, nos aproximarmos mais de Deus em comunhão e ficarmos parecidos com Jesus. Quanto mais você ficar parecido com Cristo, falar como ele falava, andar como ele andava, praticar as obras que ele praticava, quanto mais você faz isso,
mais você vai se desvencilhando das amarras, das correntes do pecado. Muito bem. E aí, para vocês que estão nos acompanhando, eu já vou pedir também que você pode se sentir livre para deixar seu comentário aí, né? Sua opinião. Se você tiver alguma pergunta também, pode deixar no comentário aí que o pastor Paulo nós estamos tendo contato com ele, e se a gente não tiver a resposta, nós vamos mandar para ele poder responder. Você pode deixar sua pergunta aí no comentário, ou o seu comentário também sobre o assunto da lição, porque hoje, pastor, o tema proposto para a nossa lição de hoje é a soberba, né? Soberba, que vai ser a lição estudada no dia 4 de julho. Soberba, brincando de ser rei. E aí eu queria que o senhor já começasse explicando para nós aí sobre o que é essa soberba, de fato. Eu achei assim o assunto já muito bom, tá? Porque Iniciou com chave de ouro. com chave de ouro, porque o assunto atinge todos nós. E a gente vai observar ao longo do estudo de hoje, para essa abertura da lição, você vai observar que precisa se policiar, que precisa vigiar, porque a soberba ela é sorrateira, ela às vezes entra de mansinho, e se a pessoa der permissão, ela começa a agir. E aí eu vou falar que a soberba, como se ela fosse uma pessoa, a soberba começa a te usar. Começa a te usar. E aí eu queria dar então uma explicação sobre a palavra, porque eu acho que é bem importante. Por exemplo, no grego bíblico, tá? No grego bíblico antigo. Grego koiné, né? Vamos lá no koiné. Bom, a palavra usada em textos, por exemplo, tem vários textos que usa a palavra soberba, mas no caso, no grego aqui, como em Marcos 7:22, é hiperefania ou hiperefânia, mas a ideia do nia aqui é importante, hiperefania, que significa orgulho excessivo. No grego, a soberba significa orgulho excessivo, arrogância, altivez. Essa palavra no grego é formada por duas palavrinhas. Hiper, que significa acima, e phaino, que é mostrar-se, aparecer. Ou seja, a ideia é mostrar-se acima dos outros. A ideia da soberba é mostrar-se acima dos outros. Aí, quando a gente vai pegar a palavra no hebraico, conforme em Provérbios 16:18, aparece garrom, a palavra garrom, para soberba, garrom, e significa orgulho, arrogância, altivez. Veja como não tem muita mudança do hebraico para o grego. A interpretação, a palavra, ela tem um significado sempre ali, arrogância, orgulho, altivez. E o orgulho, por exemplo, em português, que é bem importante para nós que lidamos com a língua portuguesa, e aí é assim, em português, soberba ela carrega a ideia de altivez exagerada. É aquela altivez, a pessoa se torna altiva, porém, é exagerado, a altivez exagerada. É aquela vaidade que fica estampada, uma arrogância que não dá para esconder. É perceptível. É perceptível. Em português, quando a gente fala fulano é soberbo, nós estamos vendo ali na prática essa altivez exagerada. Então, é mais forte que orgulho. É um orgulho, é uma forma de orgulho, mas é mais forte. Ou seja, implica na questão de desprezo pelos outros, de independência de Deus. No português, nós vemos o soberbo assim, aquela pessoa que despreza os outros e se torna independente de Deus. É bem legal a gente analisar na língua portuguesa, porque ela vai talvez assim, ampliar ou deixar mais claro no entendimento. Eu gostei muito dessa forma. E a aplicação do título aí, a esse título, brincando de ser rei,
mostra que o soberbo, ele assume uma posição que não pertence a ele. Ele tem uma posição que não é dele, ele quer uma posição que não é dele. Ele coloca-se no trono da própria vida, como se ele fosse um soberano absoluto. É assim que o soberbo age. Ele esquece que somente Deus é rei, e só Deus é rei. Então o soberbo, ele cai por terra quando ele bate de frente com Deus. Daí o tema da lição ser tão legal, tão importante. Soberba, brincando de ser rei. É bem legal. Já mostra mais ou menos a situação. Porque também é interessante que o soberbo, ele não só se engrandece, como ele também diminui o próximo, né? Verdade. Ele quer ser maior, nem que seja a força. Se tiver igual, ele diminui o outro para poder destacar. O importante é que ele se destaque. E aí, a lição traz para a gente, ela inicia com um estudo, com um artigo, e aí, que inclusive vai fomentar aqui a discussão da primeira pergunta, que ela vai dizer o seguinte: em sua opinião, as características e os exemplos práticos relacionados à soberba, que são mencionados no artigo, né, que é apresentado aqui na primeira página da lição, são comuns no dia de hoje? Tá. Eu ainda vou acrescentar mais uma pergunta antes de responder. Sim. Será que a soberba é um termo ultrapassado? Um termo ultrapassado? Antes fosse. Mas não é, né? Jesus afirma que do coração humano procedem pecados como a soberba. E esse vício, ele não pertence a uma época específica. Pode, no máximo, mudar de nome, mas é a mesma coisa. Não tem uma época, não, isso aqui é dessa época. Não dá, a gente olha na história e vê ela... Identifica. E vê acontecendo em todas as épocas. Mas então ela acompanha a humanidade, a soberba, em todos os tempos. Por isso é que nós precisamos refletir sobre como ela afeta a nossa vida espiritual e os nossos relacionamentos. Daí essa pergunta, essa primeira pergunta. Eu queria que o senhor também aproveitasse e respondesse assim: uma pessoa soberba, é impossível ela ser submissa a alguém? Ela tem que deixar de ser soberba. Então é impossível. Ela tem que deixar. Pode continuar. A ideia de olho na mídia aqui, eu até gostaria que você repetisse a pergunta 1, porque eu queria que os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estarão aí acompanhando a live, assim, pudessem assimilar bem. Sim. Até mesmo para que no sábado você possa ter a ideia a noção mais clara e responder com mais certeza, com mais segurança essa pergunta. Sim. A lição essa lição nova, ela veio com um formato diferente, né, dos comentários, e o primeiro item dela é o comentário de olho na mídia. E aí ela apresenta um artigo para a gente, e a primeira pergunta é baseada nesse artigo que é comentado aqui nesse primeiro item. E aí ele pergunta o seguinte: em sua opinião, as características e os exemplos práticos relacionados à soberba no artigo mencionado, o artigo que foi mencionado no primeiro item, são comuns no dia de hoje? Bom, aí, sim, a resposta é sim, são comuns. Para todos já terem essa resposta. A resposta é sim. Já está taxativo. Ok. Tá. O artigo, ele está mostrando que o soberbo, ele ressalta as suas realizações. Então, aquilo que ele faz, ele quer que todo mundo, ele quer divulgar, quer que todo mundo saiba. Ele busca elogios, ele compete para se destacar e ele não admite outros pontos de vista. É só o dele que tem que prevalecer. Esses comportamentos, eles estão presentes em nossa sociedade atual. É um comportamento que a gente observa, inclusive, em muitas crianças, e que os pais deixam, e que precisam ser corrigidos, porque se não crescem com essa soberba. E, como eu já expliquei no início, a palavra soberba, hiperefania, em grego, significa literalmente mostrar-se acima de outros.
É como se a pessoa construísse uma imagem inflada de si mesma. E ela passasse a acreditar que ocupa um lugar superior. Essa é a ideia, sabe? É quase como a pessoa colocar um trono e falar assim: ó, eu estou ali sentado, esse trono é meu, não pertence a ninguém, só é meu. É mais ou menos nesse caminho, nessa direção. E aí eu tenho um exemplo prático. Esse exemplo prático é o seguinte. Está aí na lição, e eu quero usá-lo, né? Imagine um médico recém-formado que, por ter boas notas, acredita que não precisa reconhecer o esforço do comitê acadêmico. O cidadão recebe todas as aulas, todas as instruções, chega lá e acha que é o tal. Não é possível, né? Então ele se coloca acima dos outros como se fosse o único responsável por sua conquista. Está muito errado, isso é uma soberba. Exato. É uma atitude de soberba, um exemplo bem prático. Um outro exemplo que a gente pode dar é: pense em um chefe que ignora a sua equipe após uma apresentação. Ele toma para si todo o mérito. Aí essa atitude aí revela que ele se vê como o rei da situação. Enquanto os demais ali são apenas figurantes. É uma atitude de soberba. Eu estou falando, dando esses dois exemplos que está na lição. Sim. E destacando, porque é importante a gente dar um exemplo prático. E no caso, na prática, é isso aí. Esses dois exemplos eu acho que encaixa bem para a gente entender. Só que agora eu quero, além do exemplo prático que está na lição, eu quero passar alguma coisa para poder dar aí um conhecimento a mais, sim, um complemento. Então, para você que é aluno, que participa da escola, que frequenta as nossas escolas, que são muito boas, é preciso você entender o seguinte nessa pergunta. Esses comportamentos, eles são a tradução moderna da palavra hiperefania. O soberbo, que é mostrar-se acima dos outros, na prática, ele está construindo ali um castelo de areia. E eu vou falar o castelo de areia como um exemplo, porque o castelo de areia ele até pode parecer sólido, mas ele desmorona facilmente. E quem já viu em praia, quando a gente faz algum castelinho lá, é muito fácil de desmanchar. E a Bíblia, ela alerta que, em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína. É igual construir um castelo de areia. Qual é a aplicação espiritual que a gente faz disso aí para as nossas vidas? A importância que isso tem que ter. Quando alguém age assim, você observa, tomara que não seja você agindo assim, mas quando alguém age assim, você observar, essa pessoa não está só prejudicando os relacionamentos, ela está também rompendo a comunhão com Deus. Afinal, quem se coloca no trono da própria vida está dizendo na prática: não preciso de ninguém, nem mesmo do Senhor. É por isso que a soberba é tão perigosa. E ela destrói tanto a convivência humana quanto a dependência de Deus. Ela atinge esses dois pontos. A soberba, então, ela não é apenas um defeito de caráter. Não é só um defeito de caráter, é muito mais grave. Ela é um pecado que tem raízes profundas. Vou dizer que é o desejo de ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Isso esteve lá com Adão e Eva. Aconteceu com eles, quando o diabo dá aquela ideia para eles que eles poderiam ser iguais a Deus. Ali surgiu isso aí, ó. E aí você precisa estar muito atento, porque é um negócio que vai mostrar um defeito de caráter grave e precisa ser corrigido. É interessante o senhor falando isso aí, porque eu acho que na própria lição comenta que o soberbo, ainda que ele identifique uma opinião ou uma ideia melhor do que a dele, mas ele toma para ele aquela ideia. É isso mesmo. Porque ele admite que é melhor do que a dele, mas ele toma para ele porque precisa ter saído dele, né? É como se ele fosse uma espécie de escolhido, né? De pessoa que nasceu diferenciada. E aí,
Queria que o senhor respondesse para a gente aqui, na segunda pergunta, o que a lição propõe para a gente. Nós podemos afirmar que a soberba representa um perigo para o cristão? Aí já é o segundo tópico, aí, de olho na Bíblia. Isso, de olho na Bíblia agora. Nós saímos daquele tópico lá da mídia, De olho na mídia, nós exato. agora entramos de olho na Bíblia. Nós estávamos de olho na mídia. E eu fiz comentários aqui tentando levar você para esse ponto, para você observar o que está acontecendo, o que você está vendo aí nas redes sociais e por aí. Tá. Mas eu agora vou trazer você para mostrar que a soberba é um caminho perigoso. Exato. Perigosíssimo. Repete de novo a pergunta, que eu gostaria de dar uma elucidada pela Bíblia. A segunda pergunta, inclusive, ela utiliza o texto que foi o texto básico, né, o texto de Provérbios 16, 18. E aí ela pergunta para a gente o seguinte: nós podemos afirmar que a soberba representa um perigo para o cristão? Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Isso. Então o texto é bem claro. Já é bem incisivo nisso aí, né? A soberba antecede a ruína. A altivez, que é a soberba também, é a queda. E vai cair. Quem tem esse procedimento vai cair. Tá, mas o texto então mostra que a soberba não é só um defeito de caráter. Isso. Mas um caminho perigoso. Quem confia em sua própria altivez, ela está como alguém que caminha sobre uma ponte mal construída. Olha, eu já andei muito no Brasil afora e alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu já andei, por exemplo, em estradas com muitas pontes, na Transamazônica, no norte do nosso país. Ponte de madeira, normalmente. Ponte de madeira, longas pontes de madeira. Rapaz, mas é um perigo. Então, assim, eu queria ilustrar justamente com isso. Quem confia em sua própria altivez está como alguém que caminha sobre uma ponte mal construída. A ponte até pode parecer firme, mas ela não suporta o peso da realidade. Ela não suporta. A ruína, ela não vem de repente. É isso que eu estou querendo dizer. Ela é o resultado inevitável de uma estrutura frágil. Essa estrutura frágil, muitas vezes, é sustentada pelo orgulho. Mas ela não vai resistir. Ela vai cair. Igual a ponte velha que, quando você põe um peso demais, ela não resiste. Uhum. É nesse ponto aí, ó. E quando nós vemos isso, a gente olha para Cristo. Cristo é o contraponto, é o contraste. Porque ele oferece um caminho sólido. Enquanto a soberba oferece um caminho frágil, a altivez oferece um caminho frágil, o orgulho, ele não consegue sustentar aquilo que é necessário nesse caminho frágil. Nós temos do outro lado Jesus. Ele diz assim em Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar essa segurança. A humildade, ela é como uma ponte bem projetada. Sabe, uma ponte firme, coisa que aguenta peso mesmo, para suportar a coisa. Eu estou falando isso, eu estou falando com engenheiro, então eu estou falando exatamente dando um exemplo que ficaria fácil até para ele mesmo assimilar bem. Então, assim, a humildade é como uma ponte bem projetada. Uma ponte bem projetada, ela é segura, ela é capaz de sustentar o peso das provações, de conduzir quem passa por ela em segurança e em paz. O cristão precisa disso. Cristo, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele é a nossa segurança e Ele nos ensina a humildade. A humildade é como uma ponte
que suporta, que sustenta tudo. O cristão precisa ser humilde. Vou ainda caminhar um pouco mais dessa resposta. Sim. Porque eu extraí, dando só esse exemplo da lição, porque aí eles vão ler na lição, vão encontrar essa... Já vão entender. Vão entender. Mas agora eu quero dar para você um pouco mais. Bom, imagine então a ponte mal construída. Imagine alguém atravessando uma ponte improvisada sobre um rio. Vamos complicar, né? Falei só sobre a ponte, mas vamos colocar ela agora sobre um rio. Ela pode até parecer firme, mas cada passo que você vai dando, ela vai aumentando o risco de desmoronar. Eu entendo que é assim a vida do soberbo. Ele confia em sua própria força, mas a sua estrutura espiritual, ela não resiste às pressões da vida. O soberbo não aguenta as pressões da vida. Ele não resiste. Porque a soberba não pode dar forças para sustentá-lo nessas ocasiões. Chegou o problema, ele vai cair. Ele vai desmoronar. Vamos pegar o contraponto, o outro lado. A ponte segura. Sim. A humildade é como aquela ponte sólida, feita com alicerces firmes. Então, o cristão humilde, ele reconhece as suas limitações. Ele sabe que não aguenta muita coisa. E daí ele começa a depender totalmente de Deus. Exato. Senhor, me ajuda, meu Deus, me socorre, meu Deus. Sabe, ele se coloca na dependência de Deus, dos cuidados de Deus. Por isso, ele encontra descanso, ele encontra segurança, e mesmo em meias dificuldades, ele está lá firme. Eu já cheguei em casa de pessoas que eu falei, como é que está, irmão? Está tudo bem. E a pessoa está desempregada, sem nada para comer, e está conta atrasada. Como é que está, irmão? O irmão com um sorriso nos lábios e dizendo, está tudo bem. Meu Deus do céu. Só Deus mesmo. Só Deus. Só Deus. Tá, mas aí, diante disso que eu expliquei aqui e reprisei para aprofundar, queria dar uma palavra agora para os nossos professores aí de escola bíblica. A soberba, ela é uma ilusão de segurança. Você pode pegar isso bem, é uma ilusão de segurança. Tem muita gente iludido neste mundo, viu? O soberbo, ele pensa que está firme, quando a Bíblia diz que ele está prestes a cair. Aí a gente olha o outro lado. A humildade é o caminho que nos mantém de pé, porque ele nos coloca, a humildade nos coloca nas mãos, nos braços, no colo, no poder, na sombra, nas mãos de Cristo. A humildade nos coloca nas mãos de Cristo. Então, confiar em si mesmo é como atravessar essa ponte frágil. Mas confiar em Cristo é caminhar sobre uma ponte segura que leva à vida. Além dessa vida. A soberba é um atalho. Preste bem atenção. Esse atalho, em algum momento, vai parecer vantajoso. Só vai parecer, mas ele vai terminar em ruína. A humildade é o único caminho seguro, porque nos conecta ao coração de Cristo. Seja humilde. Interessante, o senhor falou aí sobre a questão da fragilidade, né, que a pessoa fica. E no comentário que a gente leu antes, que foi sobre o artigo que a lição mencionou, ele fala que a pessoa busca muito a aprovação externa, né? E assim, a aprovação externa é uma coisa que, apesar da pessoa buscar, ela não tem controle, né? A pessoa, o próximo vai aprovar ou não ela. Sim. E ela não está preparada para ser reprovada, né? Não está preparada. Desaprova. Geralmente desaprova, porque não costuma ser uma boa companhia, o soberbo, né? É horrível. E aí a pessoa acaba desaprovando e aí ela acaba que ela não entende muitas vezes o que está acontecendo, né? Mas eu sou uma pessoa tão expert, por que eu não estou sendo aprovado? Né? E aí, inclusive, a terceira pergunta vai falar para a gente sobre a impressão que o soberbo tem, né?
que eu falei, ele até estranha dele não ser aprovado. Mas por quê? Por causa da visão dele que é diferente, né? Ele não vê a realidade. É como se ele tivesse um óculos de realidade virtual, digamos assim, que é a realidade que ele cria, ou é a realidade que ele quer para ele. E aí a terceira pergunta vai falar para a gente o seguinte: que tipo de impressão o soberbo pode ter acerca de si mesmo, das pessoas e de Deus? Bom, a impressão falsa, ok? A impressão é falsa. A soberba, ele é como um espelho distorcido. Ela altera a percepção em 3 direções. A soberba altera a percepção em 3 direções. Primeiro, de si mesmo. O soberbo imagina, ele se vê como um ser superior, um ser incapaz de reconhecer falhas e erros, como se fosse... É como se a pessoa se sentisse assim: eu sou impecável. O soberbo, ele pensa assim, de si mesmo. Ele se enxerga maior do que realmente é. Jesus, quando falou dos soberbos, ele disse assim: hipócrita. Isso está em Mateus 7, 5. Capítulo 7, versículo 5. Na NVI diz assim, ó: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ele quer tirar o cisco do olho de alguém, mas não vê a viga que está no seu olho. Está no olho dele. Jesus fala do soberbo dessa maneira. Então, ele se imaginar, se vê como um ser superior. A outra maneira de enxergar é como ele vê as pessoas. O soberbo, ele considera os outros menos importantes. E não importa quem não, viu? Às vezes um familiar, mãe, pai, irmão, tal, ele considera os outros menos importantes. E isso gera discussões, gera brigas, gera contendas. Sim. Onde tem um soberbo tem contenda, tem Sim. briga, tem desentendimento. Provérbios 13, 10, NVI, vai dizer assim, ó: o orgulho só gera discussões. É muito claro, né? O contraponto. Mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Como ele não busca conselho, porque ele se acha que as suas ideias, a sua opinião, tudo que ele faz e fala é melhor, então ele não quer nem conselho, acha que sabe tudo. Então, ele vê os demais como diminuídos, irrelevantes, incapazes. É como ele enxerga as outras pessoas. Rapaz, é terrível esse negócio de ser soberbo. Meu Deus do céu, é terrível, é terrível. E aí tem a terceira percepção, que é de Deus. O soberbo, ele atribui a si mesmo a honra que pertence ao Senhor. Ele busca glória pessoal, né? Vanglória, né? Ele é teimoso, ele se recusa a depender de Deus. O soberbo faz isso. Ele não quer ficar dependente de Deus, ele se recusa disso. É o problema. E aí a Bíblia vai falar claramente, eu vou citar aqui porque eu acho importante. Por exemplo, 1 Coríntios 4, 7 diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? É uma pergunta que Paulo está fazendo aqui para o soberbo. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não fosse? Essas perguntas desmoronam o soberbo, atacam o soberbo de frente. E o outro exemplo nós encontramos em Jesus, em Lucas 18, do 9 ao 12, diz assim: há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. A característica do soberbo: desprezava os outros. Jesus então contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Rapaz, o cara estava na mesma igreja com ele orando. Bem direto, né?
Nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja como a visão do soberbo, né? E Jesus foi maravilhoso aqui para explicar isso. Ele vê Deus como menor, como se não fosse necessário em sua vida. É assim que o soberbo faz, irmãos. E tome cuidado, mas tome muito cuidado para não deixar esse negócio chegar na sua vida e se alojar. E eu queria que você pensasse no espelho de um parque de diversões. Vou fazer uma aplicação e uma ilustração para você entender isso aqui melhor. Quem já foi num parque de diversões com espelho, o espelho lá é bem diferente do que você tem em casa. Quando você olha, a sua imagem aparece maior do que é. Eu já fui, eu já vi. Assim o soberbo vê a si mesmo. Ele se olha e se vê maior do que é. Os outros aparecem menores e deformados. E se você estiver lá no espelho do parque, aí você olha e você se vê grandão. Quando você olha para trás, atrás de você mais distante, as pessoas estão deformadas, toda esquisita. Cabeçona, então corpão, então, perninha fina e tal. O espelho distorce. Aquela é a visão do soberbo. A visão do soberbo. Ele vê assim, os outros aparecem menores e deformados. É como ele vê as pessoas ao seu redor. E a imagem de Deus, para o soberbo, parece reduzida, parece distante. Assim o soberbo vê o Senhor. Ele está tão longe de mim, eu tenho que me virar sozinho mesmo. Mas eu me garanto. Coitado. Então, ó, esse espelho distorcido, ele não mostra a realidade. O soberbo, ele vive enganado, enganado por sua própria percepção. Ele é enganado pela sua própria percepção. Ele se torna insuportável, tanto nos relacionamentos, quanto na vida profissional, nas coisas que ele faz. Ele se torna insuportável, porque ele não consegue enxergar o valor dos outros, não consegue. E ele se afasta de Deus. Aí pronto, a vida espiritual dele vive em frangalhos, porque ele não reconhece a sua dependência de Deus. É terrível isso aí. Para terminar aqui, para dar apenas um complemento agora aqui para os nossos alunos, a soberba, ela é perigosa porque não é apenas um pecado de atitude. Não é apenas isso. É um pecado também de visão. Não é só a atitude, afeta também a visão das pessoas. E ela muda, por exemplo, a forma como a pessoa enxerga tudo. Por isso que é um pecado de visão também. Como ela se olha? Quando ela olha para si mesma, supervalorização. Ela se supervaloriza. Como ela olha os outros? Desvalorização. Não vale nada. Eu sou melhor. Né? Como ela olha Deus? Minimização. Ela diminui Deus ao máximo. Por isso o soberbo vive em ilusão. É uma ilusão só. E eu tenho que puxar isso aqui para a gente fechar. A humildade, ao contrário, é como um espelho limpo. Se o espelho lá no parque dá uma visão distorcida, a humildade é como um espelho limpo, aquele espelho que você olha e vê exatamente a realidade, aquilo que está na frente. A humildade é isso. O humilde reconhece as suas falhas, valoriza os outros e engrandece a Deus. É tudo ao contrário. Assim, a soberba é uma lente enganosa que destrói a comunhão. E a humildade é a única forma de enxergar a vida com clareza. Seja humilde. Muito bem. Pastor, o senhor estava comentando aí sobre a narrativa lá, bíblica, né? Sobre o fariseu que estava lá orando e apontando para o publicano, né? De fato, o publicano tinha os pecados dele, mas... reconhecia que era pecador. Ele estava lá reconhecendo exatamente que ele era pecador. O problema do outro é que não reconhecia. E aí,
me parece que o soberbo, a ideia dele é que tudo é por mérito, né? E aí a dificuldade, porque a salvação não tem como ninguém Ele merecer. merece. Pois é. Eu vou ser salvo não é por causa de Jesus, é porque eu mereço ser salvo. Ele já criou uma barreira para ele. Se falar para ele, é como o jovem rico, né? O que é que eu tenho que fazer para ser? O que é que eu tenho que fazer para ser salvo, né? Deus fala, agora, isso eu já faço. Ou seja, Deus está falando, já estou pronto. Né? Tava não. É a visão do soberbo, né? Não tava não. O que tem que ser feito eu já faço. E também tem um ponto que essa soberba, essa visão, essa cosmovisão soberba, digamos assim, ela faz com que outros pecados também tenham que ser praticados pelo soberbo. Porque se ele encontrar alguém, né, que também é como ele, que gosta muito de se vangloriar, e contar mais vantagens do que ele vai inventar algumas coisas para poder sobressair ao outro, né? E aí já entra, por exemplo, o pecado, né? É o que nós vamos ver ao longo do trimestre. Muitos pecados. A soberba Parece que está na cabeça ali. Exatamente. Vai puxar outros pecados. Quem é soberbo vai cometer outras falhas graves. Exato. E aí, esse é um ponto importante, porque aí leva a gente para a pergunta 4, que vai perguntar o seguinte: porque Deus ele não fica paralisado frente à injustiça ou frente ao que ele está vendo que é errado. E aí, como é que Deus lida com os soberbos? Bom, aí o tratamento é severo. É muito importante você saber que Deus não aprova a soberba. Ele desaprova. Então, ele vai tratar esse pecado na vida das pessoas e quem está praticando vai sofrer. Já ficar claro, né? Ele reprova. Como é que Deus trata o soberbo? Com severidade. Essa é uma resposta seca, tá? Como é que ele trata? Com severidade. Como ele faz isso? O Salmo 101:5 fala que ele rejeita o soberbo. Provérbios 16:5 fala que ele pune o soberbo. E Tiago 4:6 vai dizer que ele se opõe a eles. Já pensou? Ter Deus como inimigo? Mas a pessoa não vai se dar bem. Não vai se dar bem. Esses exemplos bíblicos aí, que a gente lendo observa, entre eles tem dois que eu gostaria de destacar. Está na tua lição e eu queria destacar aqui para você. Por exemplo, Daniel capítulo 4, está do 25 ao 35, mas eu acrescentaria até o 37. Porque Nabucodonosor, ele foi humilhado até reconhecer a soberania divina. Esse homem era soberbo ao extremo, ele se vangloriava. Ele dizia que ele era o tal, que ele era inteligente, que ele era capaz, que ele é quem estava fazendo tudo aquilo ali. E Deus dá uma mas humilha mesmo ele. Porque Deus faz ele viver como um animal durante 7 tempos. E aí você interpreta esses 7 tempos aí como você quiser, como 7 anos, sei lá. Como tem gente aí que quer que seja um período muito maior. Eu vou falar só 7 tempos para não ser polêmico aqui, mas seria bem importante você ler essa história para você ver como o sujeito estava lá no ápice da soberba, da arrogância. E aí Deus dá uma punição para ele e joga ele lá, ele é desprezado, ele é colocado para viver como animal, ninguém suporta mais ficar perto dele, ele fica lá durante esse período vivendo como um animal. Até que ele consegue reconhecer que não é nada. E aí o versículo 35, Daniel 4:35, vai dizer que ele reconhece que o Deus dos céus, o Criador dos céus, é Ele que merece toda a honra, toda a glória, não ele. A Deus, nesse exemplo aí, é forte demais. E eu acho que é muito importante a gente aprender com essa história de Nabucodonosor. Muito bem. A segunda é a de Faraó. Rapaz, esse Faraó era terrível. Faraó. Êxodo 14, do 1 ao 31. Está na tua lição, mas é importante ler. Aí, o que diz lá? Faraó, ele
não queria deixar o povo sair de jeito nenhum. Deus querendo tirar o povo de lá, porque ele prometeu para Abraão que faria de Abraão uma grande nação. Então Deus está tirando o povo hebreu do Egito para formar essa grande nação. E Faraó não deixava. Então ele faz aquelas 10 pragas lá e tal. E o Faraó deixa, mas quando o povo sai, ele arrepende de ter soltado o povo, fala: não, nós não podemos ficar sem esses escravos, não. Vamos lá buscar. E se arma todo e leva os seus melhores soldados, as melhores armaduras, os carros de guerra, e parte para buscar o povo de volta para escravizá-los novamente. Deus, quando eles vão se aproximando do povo de Deus, do povo hebreu, Deus tira o anjo protetor que ia na frente do povo, né? E bota para trás, pega a nuvem que protegia o povo que estava na frente e bota para trás, e não permite que o exército se aproxime. E Faraó está irado. Deus faz ali aquele grande milagre abrindo o mar, o povo atravessa, e quando eles vão atravessar, o mar se fecha e uma grande derrota para Faraó. O Faraó ali, ele experimentou a ruína por sua arrogância. Aquele soberbo foi punido pelo Deus dos céus. Por isso que a gente tem que ficar temendo, porque Deus pune a soberba. E esses 2 exemplos são muito claros na Bíblia. Tá, é claro que eu não vou deixar só essa resposta da lição. Tem o plus, né? Tem um upgrade aí. Então é o seguinte, eu vou dar uma aplicação, uma ilustração para você entender melhor. O soberbo, ele é como um balão cheio de ar. Imagina aí aquele balão que a pessoa enche, né? Bom, quanto mais o soberbo se infla, mais perto ele está de estourar. E ele não sabe o ponto certo. Então ele vai se inflando até que não dá mais certo. Deus aí, na sua justiça, ele não suporta o olhar altivo e o coração arrogante. Deus não suporta isso. O tratamento severo aí é um chamado à humildade, para que o homem reconheça a sua dependência do Senhor. Veja como eu estou batendo nessa tecla desde o início do estudo. Se você não aprender o caminho da humildade, você vai aprender o caminho da soberba. E o soberbo não se dá bem, mas o humilde se dá bem. Só para resumir tudo isso que eu falei, e eu queria realmente resumir para você entender melhor. O que eu falei nessa resposta da pergunta 4? Deus, ele rejeita, ele pune e ele se opõe aos soberbos. Ele conduz o soberbo à humilhação, para que o soberbo reconheça a sua soberania. Esse é o resumo de tudo que eu falei. É interessante que o senhor falou, principalmente esse exemplo que o senhor deu do Faraó, né? Porque em sã consciência, qualquer pessoa, né, racional vai chegar na frente do mar aberto, depois de tudo que ele já viu que aconteceu, né? E vai falar: eu acho que é melhor não entrar. Mas ele falou assim: eu vou entrar e vou pegar eles, eu vou alcançar eles e prender. Então, me parece que a soberba ela é um pecado que tira a capacidade racional do ser humano. Tira. Ele vê tudo distorcido. Ele olhou assim: se eles passaram, eu também passo. Exato. Ele não conseguiu ver que Deus estava ali conduzindo o povo. Será que... A nuvem, os carros atolando, Exato. não indo. Exato. Ele não conseguiu perceber. A coluna de fogo atrás, as 10 pragas que ele já tinha passado, ele não entendeu que era o mesmo Deus que estava fazendo aquilo, né? Tipo assim, ele não racionalizou, né? Sim. Na verdade, assim, o que nos diferencia dos outros seres viventes, que são os animais, é a nossa capacidade de pensar, de racionalizar, né? Inclusive observar o perigo, Exato. ver o perigo e... Exatamente, ver o perigo e entender que é um perigo. Sentir medo. Exato. Não se achar capaz de
de conseguir se sobressair naquela situação, tá vendo? Ali está acima do meu limite. Então, o soberbo não tem, é como se ele não tivesse essa capacidade, né? Ele age de forma, digamos assim, irracional. Talvez foi o que Deus fez com Nabucodonosor. Se agindo de forma irracional, então haja de fato agora, vai viver igual um animal, né? E colocou ele. E depois, ele deve ter adquirido de novo a capacidade de pensar e entendeu. Para ele reconhecer. Baixou um decreto, por isso que eu falei que era para ler até o 37, porque ele baixa um decreto dizendo: reconhecemos que só o Deus do céu merece honra, glória e tal. Interessante que ele tinha evidências, né? Já tinha tido, por exemplo, ele não declarou lá na história lá da fornalha, ele já não tinha visto, ele tinha evidências, né? Mas a soberba já tinha consumido. Então, assim, é como se a pessoa esquecesse de fato das coisas que aconteceram, né? E aí, aqui na lição agora, para a parte 3, que é de olho na vida. E agora, de fato, nós vamos pegar todos esses ensinamentos ali e sintetizar agora em aprendizados que a gente pode, de fato, usar na nossa vida. E a primeira parte do item 3 da lição, ele tem por título: Fuja da soberba, reconheça as próprias limitações. Reconheça as próprias limitações. E aí a pergunta para a gente poder refletir nela aqui é: para fugirmos da soberba, como podemos reconhecer as nossas limitações? Cite pelo menos um exemplo prático. Bom, vamos lá. Você já citou exemplo em todas, né? Agora, não, vou continuar. Reconhecer nossas limitações é admitir que não somos autossuficientes. Quando você admite que não é autossuficiente, quando você entende que depende da graça de Deus para viver, é isso a ideia de você reconhecer a sua limitação. Eu não sou ilimitado como Deus, eu sou limitado e bem limitado, né? O soberbo, ele prefere apontar os erros dos outros. Essa é a atitude dele. Mas o humilde, a pessoa humilde, ele volta o olhar para si mesmo. Ele confessa as suas falhas. Ele reconhece os seus erros. Esse reconhecimento nos aproxima de Deus. Esse reconhecimento nos ajuda a crescer espiritualmente. Lucas 14:11 vai dizer: aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então vale a pena a gente ser humilde, ok? Porque o próprio Cristo está dizendo isso. Tá, então vamos lá para uma aplicação e uma ilustração. Na parábola do fariseu e do publicano, que está lá em Lucas 18, 9-14, o fariseu se vangloriava de suas obras. Eu jejuo, eu dou o dízimo, tá, ok, né? Enquanto o publicano reconheceu a sua condição de pecador. E ele ali, quando reconhece, ele começa a pedir misericórdia. Senhor, eu sou pecador, meu Deus, tem misericórdia de mim. É muito diferente a atitude de um e do outro. Sim. E um exemplo prático que eu posso dar aqui é você admitir um erro diante da sua família, por exemplo. Porque durante a nossa convivência na família, a gente comete erros. Fala alguma coisa, faz alguma coisa, magoa, fala mais alto e tal. Então, se você quiser praticar a humildade lá junto com a tua família, aprenda a reconhecer quando errar. Sabe? Pedir perdão. Na igreja, a gente de vez em quando, eu como pastor, de muitos anos, várias vezes as pessoas já me procuraram: pastor, eu errei, eu pequei, eu queria pedir perdão, eu queria até ser punido, me disciplina aí porque eu errei e tal. Então, sabe, a pessoa reconhecer, isso é tão lindo, tão maravilhoso quando a pessoa consegue entender isso e fazer isso, praticar isso. Esse gesto, então, ele demonstra maturidade espiritual. Ele fortalece os relacionamentos e ele também nos ensina a depender mais de Deus do que da nossa própria justiça.
Não dependa da sua própria justiça, dependa da justiça de Deus. Seja dependente de Deus. Isso é muitíssimo importante. Posso resumir? Pode. Então tá. O que a gente está querendo dizer? Nós devemos reconhecer as nossas limitações, e nós fazemos isso quando nós confessamos as nossas falhas e quando nós buscamos humildemente o perdão. Isso mostra com exatidão o quanto nós dependemos da graça de Deus, o quanto nós precisamos da graça de Deus. Seja uma pessoa que até o teu respirar seja dependente da graça de Deus. Você vai ser muito feliz, vai se sentir realizado, vai ter paz, tranquilidade. O outro lado é muito ruim, ser soberbo é terrível. Ou seja, aí a gente está falando de uma capacidade de se autoavaliar, né? A gente pode partir do princípio de que todo mundo erra, né? E aí, cada um volta na sua memória e fala, quando foi a última vez que eu pedi perdão para alguém ou para Deus? Se estiver longe, então a gente está precisando de se autoavaliar, né? Que tem alguma coisa que precisa mudar aí. E aí, na pergunta 6, inclusive, já vai falar como é que nós, para fugirmos da soberba, como é que nós podemos reconhecer a importância das pessoas. Veja que é um caminho, né? Nós estudamos sobre isso, falamos já aqui bastante. Por exemplo, reconhecer a importância dos outros é compreender que cada pessoa tem valor diante de Deus. O soberbo não vê assim, mas isso é o procedimento que todo cristão tem que ter. Você que é promessista, ou você que está aí assistindo esse estudo, mesmo numa data depois deste sábado, dia 4, é importante você saber isso. Se você olhar para as outras pessoas e reconhecer, compreender que cada pessoa tem valor diante de Deus, você está no caminho certo. Você olha, realmente a soberba não tomou conta da minha vida. Não é ela que está dirigindo, ok? Por quê? Porque o soberbo, ele menospreza, ele ignora os demais. E Cristo? Mas Cristo, ele nos deu o exemplo, quando vem de Cristo, aí tem que supervalorizar. Então, Cristo nos deu um exemplo supremo de humildade ao se fazer servo. Porque Ele é Deus, soberano, todo-poderoso. Sempre foi, sempre existiu assim. Aí ele encarna como homem. Olha que humildade, para morrer por mim, por você. Meu Deus do céu. Então, a palavra de Deus aí em Filipenses 2,3 está nos orientando o seguinte, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque Cristo fez isso por nós, demonstrou isso por nós. Então, valorizar os outros é um exercício de amor, de respeito, que fortalece a comunhão e reflete o caráter de Cristo em nós. Valorize, aprenda a valorizar as outras pessoas. Ainda vou dar uma palavrinha aqui. O plus. Um exemplo prático é reconhecer publicamente o esforço de alguém em um trabalho, em um ministério da igreja. Quando você reconhece publicamente o trabalho da pessoa, o talento da pessoa, né? Quando você agradece, quando você dá o crédito para aquelas pessoas que estão fazendo determinada obra ou está exercendo alguma coisa na igreja, quando você dá o crédito para a pessoa e não quer o crédito para si. Bom, esse gesto simples demonstra humildade, fortalece os relacionamentos, seja na família, no trabalho, principalmente aqui na igreja. Isso também mostra que nós não buscamos apenas a nossa própria glória, o que é muito importante. E quando a gente faz isso, a gente está demonstrando que a gente está olhando e querendo o bem coletivo. Eu olho para todas essas coisas que eu falei aqui, como sendo a resposta que você pode dar nesse sábado, no estudo da lição. Que você possa estar sendo edificado por isso aí. Então, só para dar uma resposta resumida, para você pegar bem aí,
Faz de novo a pergunta que eu vou dar uma resposta resumida. Pergunta Já no 6. a resposta-chave. Para fugirmos da soberba, como podemos reconhecer a importância das pessoas? Reconhecemos a importância das pessoas quando valorizamos as suas contribuições, trabalho, talento, sabedoria e demonstramos respeito e gratidão seguindo o exemplo de Cristo. É isso aí. Essa foi a última pergunta. Nós chegamos ao final aqui do estudo, dessa primeira lição da série. Eu vou deixar o pastor aqui uma palavra final. O senhor quer fazer o desafio, pessoal? Faço. E vou deixar a palavra para o senhor faça o desafio e pode deixar as suas palavras finais com o pessoal que está nos assistindo. Ok. Eu não vou ler o desafio que está na lição, mas eu quero falar sobre ele. Qual é o desafio para essa semana? Este estudo ele nos ensinou que o comportamento soberbo conduz à ruína. Pessoas soberbas, elas se afastam da comunhão com as pessoas e com Deus. Contudo, ainda há tempo para que o soberbo mude a rota da própria vida. E é isso que eu gostaria de falar para você. Se você está escutando o estudo, está prestando atenção e está tendo alguma coisa dessas características do soberbo, ainda há tempo para você mudar a rota da própria vida, meu irmão. Durante essa semana, faça um exercício de humildade. Faça um exercício. Reconheça uma limitação sua diante de alguém próximo. E aí, um pedido de desculpas, admitir uma falha, já é uma demonstração, uma prova de que você está no caminho ou corrigindo a rota, colocando-se no caminho correto. Valorize uma pessoa ao seu redor. Olhe para as pessoas que estão convivendo com você. Fala, opa, ali tem uma pessoa que eu preciso valorizar. Aprenda a falar isso. Fala para a pessoa o quanto ela é importante, o que ela está fazendo é importante. Valorize, então. Elogie. Ou agradeça, né? Se a pessoa tiver feito alguma coisa por você, para você ou para a sua família, ou na sua empresa, no seu trabalho, agradeça. Agradeça por algo que ela fez. Esses gestos simples são passos concretos para fugir da soberba e para viver em comunhão, seguindo o exemplo de Cristo. O que Cristo fez? Ele se fez servo para mostrar o valor de cada pessoa. Ele fez isso. Faça também. Obedeça o que Jesus... siga os passos de Jesus. Faça o que ele fez. Você será muito feliz. Desejo mesmo para todos um estudo abençoado, um trimestre riquíssimo de conhecimento, para você crescer em Cristo, aprender a lutar contra o pecado, e nesse sábado você está aprendendo a lutar contra a soberba. Você viu que não tem como a gente falar nada positivo, ainda que lá antigamente, no mundo grego, antes de Cristo lá, o povo ser soberbo era uma coisa positiva, mas quando chega o Evangelho demonstra com clareza que não tem nada a ver, que esse negócio realmente é muito ruim e a gente precisa mesmo seguir no caminho de Cristo, que é o caminho da humildade. Muito obrigado, pastor, pelo tempo que o senhor dedicou aqui para ser esse ensino, esse estudo pessoal. Na próxima semana, né, nós vamos estar estudando sobre a inveja, e essa série de lição vai tratar esses pontos. É uma todos, luta, né? Vão ser 3 meses aí tratando sobre os pecados aí que estão afligindo o povo. Para quê? Mas a ideia é que o cristão não aflige por isso, né? Não cai nessa cilada, né? Não relativize as situações, né? Para poder tentar achar desculpa. Não, tem um pecadinho ou outro, mas é justificável. Na verdade, não é justificável.
Tem que pedir perdão dele, se libertar dele. Pedir perdão e se libertar, de fato. E eu agradeço a todos que nos assistiram aqui até agora, até o final.